Olá, Carlos, tá me escutando bem? Estou escutando. Vamos começar a conversar. E essa é uma conversa informal, eu não sei até onde a gente vai conseguir ir hoje, né? Não vai ser uma conversa muito longa. Mas, enfim, eu estou na esgrima há muitos anos. Desde a década de 80, vou falar basicamente sobre isso. Mas, antes disso, é preciso mencionar que a esgrima não nasceu com um grupo que está em atividade hoje. Na verdade, esgrima em Belo Horizonte. A gente fala sobre esgrima de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte já havia esgrima, pelo menos desde o início, desde o final da década de 30. Por volta de 1938, 39, já havia esgrima no Minas Tênis Clube. O Minas Tênis Clube tinha um grupo, tinha lá uma sessão de esgrima, e havia um mestre lá, eu tenho até o nome dele, mestre Berzelius Veloso Figueira, que era militar. Na época ele era major, ele chegou a ser general, e ele também era comandante do CPOR, aqui em Belo Horizonte. Então ele começou, a partir de 1940, a levar alunos de destaque do CPOR para treinar esgrima lá no Minas Tênis Clube. Então havia um grupo relativamente grande e forte de esgrimistas por volta de 40, 41. Tinha um nome que vai ser importante mais adiante, que é o Almir Wildhagen Figueira, que depois se torna professor da UFMG, da Escola de Educação Física, e ia dar esgrima lá. Também havia um nome que eu encontrei certa vez uma notícia de jornal muito antiga, que era o José Israel Vargas, que eu reconheci como um ex-ministro, ministro da Ciência e Tecnologia da década de 90. Ou seja, havia gente, um grupo interessante de esgrimistas que faziam florete, espada e sabre por volta do início da década de 40. Esse grupo depois teve ramificação por volta da meados da década de 40. Foi fundado um grupo no Círculo dos Oficiais da Reserva de Minas Gerais, o Cor Minas, e havia um departamento de esgrima nesse clube, e sob a supervisão também do mestre Berzelius Veloso Figueira, militar. Mas então, uma coisa que eu não entendi. Então, aqui em Belo Horizonte se praticava florete e sabre? Florete, espada e sabre. Espada também. Sim, florete, espada e sabre. Os que praticavam tudo. Na verdade, praticavam também esgrima de baioneta. De baioneta? Naquela época havia, fazia parte do treinamento militar, a esgrima de baioneta. Inclusive eu já encontrei um manual de esgrima de baioneta. É uma coisa bem ultrapassada hoje em dia, mas na década de 30, 40 se aprendia isso nas academias militares. Então havia esgrima de florete, espada, sabre e baioneta. Mas, enfim, a parte esportiva era florete, espada e sabre. E, inclusive, eu eventualmente vou falar que armas nós fazíamos em cada momento. Eles vão ver que vai haver uma variação. Mas, enfim, depois desses grupos da década de 40, no Cor Minas e no Minas Tênis Clube, que se encerraram nessa época, década de 40, a esgrima continuou a ser praticada, até onde eu sei, na Escola de Educação Física da UFMG. Esse Almir Wildhagen Figueira se tornou professor da Escola de Educação Física e tinha um curso de esgrima. Ele dava aula de esgrima para os alunos de Educação Física, e isso ao longo da década de 50, 60, 70, e teve toda uma carreira e sempre com contato com a área militar. Havia sempre esse contato. Então eu sei que em 1970 aconteceu em Belo Horizonte um torneio nacional de esgrima das Forças Armadas. Não sei se algum habitante de Belo Horizonte participou desse torneio, mas ele foi organizado aqui em Belo Horizonte. Bom, e aí a esgrima dessa época eu tenho poucos relatos, eu não tenho muito conhecimento. Até onde eu sei, ela era praticada na Escola de Educação Física, mas era mais uma matéria ilustrativa que completava a formação dos alunos daquela época, com o professor Almir. Mas ele foi ficando velho e, eventualmente, não teve um substituto na esgrima.
Então, eu acredito que ele deve ter se aposentado por volta do final da década de 80, mas alguns anos antes ele já não estava mais em idade de promover a esgrima. Mas aí a gente passa por uma segunda etapa da nossa história em Belo Horizonte, que é início da década de 80. Na verdade, em 1981, uma figura que é muito importante, que é o MAC, voltou para Belo Horizonte. Na verdade, ele tinha passado algum tempo no Rio de Janeiro. Só vou te interromper aqui rapidamente. Verifica a sua conexão na internet, verifica se você está na rede Wi-Fi. Para poder... Porque às vezes a sua fala está entrecortada. Conseguiu ver? Oi, gente, a gente está com o Carlos Moreira, né? Ele veio apresentar um pouco sobre todo esse universo da nossa esgrima, né? Que começou aí, tem relatos desde 1939, né? 1940, em algumas regiões de Belo Horizonte. Ele caiu, mas logo ele vai voltar. Deixa eu convidá-lo novamente aqui. Só um minutinho. Oi. Oi, tô aparecendo melhor? Tá. Até que a imagem estava boa, mas a fala às vezes dava um delay, né? Mas então, aí você falou até essa parte, então, né? Que é uma parte então onde... vamos entrar na década de 80. Isso. Vamos entrar na década de 80. Eu estava falando de uma figura importante que vai chegar em Belo Horizonte, que é o MAC. E ele veio do Rio de Janeiro. Na verdade, ele é mineiro, mas ele passou um tempo no Rio de Janeiro. E lá ele treinou no Fluminense. O Fluminense ele treinou, inclusive, com um técnico que eu conheci, que é o Moreno. E ele inclusive, foi um atleta de destaque nessa época do Fluminense, no Rio de Janeiro. E, meados de 81, ele começou a dar aula de esgrima aqui em Belo Horizonte, em academias. Então, eu sei que ele deu aula na Academia Classe A e, eventualmente, foi para a Academia Performance. Academia Performance, que ficava lá na Savassi. Bom, mas ele, na época, trabalhava sobretudo florete. A arma que ele resolveu desenvolver. Ele tinha interesse nas outras armas também, mas a arma que ele que queria dar aula era florete. Inclusive, naquela época, na década de 80, isso, havia ainda aí essa tradição de iniciação pelo florete. Então, nessa época, hoje em dia já não vale mais assim, mas naquela época, quase sempre se iniciava pelo florete, sempre que havia um grupo capaz de suportar essa arma, porque às vezes havia grupos especializados em alguma outra arma, mas todo grupo tinha pretensões de ter as três armas, iniciava em geral com o florete. Mas enfim, eu comecei a participar desse grupo só em 85, lá por final de 85, e foi nesse momento que eu entrei na esgrima, quando eu estava, inclusive, estudando para o vestibular. E gozado que algumas pessoas se enfurnam para estudar para o vestibular, mas na verdade não, eu não estava enfurnado. E casualmente, num belo dia que eu estava na minha aula de inglês, antes de entrar para a sala de aula, eu vi um rapaz com um florete na mão. E estava lá falando com outras pessoas, e eu perguntei para ele onde que ele treinava aquele negócio. Eu sabia que esgrima era um esporte com armas brancas e tudo mais, e reconhecia uma arma de esgrima. Eu perguntei onde você treina esgrima. Ele falou que era de uma academia lá perto. E aí eu falei, depois da aula você vai para lá? Vou. Então eu quero ir com você. E então cada um foi para sua aula, foi lá na minha aula de inglês. Na saída eu encontrei ele e fomos juntos para a academia onde ele treinava, que era essa performance. E eu comecei a conhecer a esgrima nesse dia. Então aí já nesse dia eu comecei a ter as primeiras aulas com o Mac, foi meu primeiro professor, e ele tinha um jeito muito conquistador de apresentar as ideias dele. Ele é uma pessoa encantadora.
E apaixonado pela esgrima. Eu sou totalmente apaixonado e... Pode falar. Você estava estudando para entrar, então, para o vestibular. Você tinha o quê? Uns 16, Sim. 17 anos? Isso foi em novembro de 85, eu tinha 16 anos. Uhum. Então, e foi quando eu comecei a fazer esgrima também, finalzinho de novembro de 86. Aqui eu já estou entregando a minha idade, mas eu sou nascido em 69. Mas então, aí comecei a praticar esgrima e era um grupo amador, claro, amador. E é preciso que vocês entendam que naquela época era muito mais difícil porque o contato era mais difícil entre os grupos de esgrima e equipamento era algo raríssimo de a gente conseguir, era muito difícil conseguir equipamento. Então, conseguir um equipamento elétrico, então era quase que um mito aqui em Belo Horizonte. Nós não tínhamos condições, mesmo que nós tivéssemos dinheiro, era muito difícil conseguir esse equipamento, porque ele tinha que ser importado do exterior, e naquela época era muito mais difícil do que hoje, não tinha internet, e haviam, inclusive, impedimentos legais para você fazer importações do exterior. O mercado era muito mais fechado naquela época, então era muito difícil para nós. Só uma perguntinha que chegou aqui. O Evandro tá perguntando quem era o rapaz com florete na aula de inglês. Olha, na verdade era um rapaz meio amalucado que eu acho que o nome dele era Alberto, mas eu tive muito pouco contato com ele porque ele abandonou a esgrima 2 semanas depois que eu entrei. Então, e nunca mais voltou. Então, acho que o papel dele na esgrima foi me chamar lhe apresentar, mas ele não continuou. Ele não vai fazer parte mais dessa história. Mas, enfim, então eu estava explicando como é que funcionava a nossa esgrima. E era uma coisa que hoje em dia nós não faríamos de modo algum. Não faríamos de modo algum, mas a gente treinava florete naquela época, o que era até uma vantagem em relação às outras armas, porque o alvo é mais limitado, porque não tinha alvo na mão, por exemplo, e usar uma luva naquela época era um luxo que pouquíssimos podiam se conceder, a luva de esgrima. A gente jogava com a mão nua. Inclusive, eu comecei a praticar com um punho anatômico simplesmente porque o punho francês era muito difícil de segurar com a mão nua. O anatômico dava um pouco mais de pegada com alguém que não tinha sequer uma luva na mão. Então, era essa a nossa situação. Inclusive, fazíamos coisas que não faríamos de modo algum hoje. Por exemplo, nós tínhamos pouquíssimas máscaras naquela época. Então, a gente fazia muitas ações em duplas, em que alguém recebia um toque no final, um afundo, e a pessoa que levava o toque ficava com a máscara. A pessoa que estava fazendo o ataque ficava sem máscara. Porque, tipicamente, a gente tinha 6 alunos e 3 máscaras. Então, quem estava levando o toque ficava com a máscara. Era a Angélica está falando aqui que é a esgrima raiz, né? Esgrima raiz. Essas coisas de equipamento, tudo Nutella. Era raiz mesmo. E a gente tinha que fazer isso, porque não tinha alternativa. Comprar equipamento, naquela época, era até possível, mas muito complicado. Havia uma pessoa que importava equipamentos de esgrima em São Paulo, mas aí nós tínhamos que telefonar para essa pessoa e explicar tudo que nós queríamos, e as pessoas tinham que mandar pelo correio, ou na verdade por transportadora, naquela época, e era muito caro em geral, era difícil conseguir, sequer uma lista de preços era muito difícil de conseguir. Porque essa pessoa em geral tratava diretamente com os interessados, né? Porque era uma pessoa que servia à comunidade de esgrima de São Paulo, do Rio, em torneios eles se encontravam. Ele não estava acostumado a tratar com alguém de Belo Horizonte por telefone, era tudo muito complicado. Como é que era o nome da academia? A academia era a Academia Performance, lá na Rua Paraíba. Hoje em dia não é mais uma academia, mas naquela época era uma academia de ginástica. E nós, na época, o MAC alugava o salão, tinha um salão grande,
para estreia de esgrima nas segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da noite. Então era isso que nós tínhamos, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10. E lá aconteceu esgrima durante bastante tempo. E fomos assim. E lá conheci um grupo bem variado de pessoas, em geral mais velhos do que eu, mas tinha alguns até mais novos, mas era mais voltado para adultos. Havia, por exemplo, o Wilson dos Reis, e havia uma pessoa chamada Alonso. Alonso Fernandes Júnior era um dos veteranos desse grupo, que inclusive depois que o Max saiu, assumiu o grupo como atleta veterano, começou a dar aula para o grupo depois que o Max saiu. Porque o Max, naquela época, ele estava começando a carreira de escritor e ele saía para fazer, para viajar, para projetos variados. Ele estava se preparando para ir para os Estados Unidos também, morar lá. Então, em algum momento, acho que entre 85 ainda, ou talvez já início de 86, ele se afastou e o grupo ficou com o Alonso, que era apaixonado pela esgrima, e eu continuei aprendendo a esgrima com eles. Havia um grupo na época de algo entre 12 pessoas, mais ou menos. Nós treinávamos lá e, eventualmente, ainda em 86, o próprio São Paulo. E, na verdade, ele era de São Paulo e, eventualmente, voltou para São Paulo. E aí eu acabei herdando o grupo. Porque então, você herdou o grupo em 86? No final de 86. No final de 86. Eu já estava ajudando. Eu tinha só um ano de esgrima, mas eu já estava ajudando a dar as aulas, né, com os iniciantes. E quando o Alonso foi embora, a gente tinha que ver se fechávamos tudo ou se continuávamos de alguma maneira. E aí eu falei, bom, eu vou não dizia que eu era o professor, mas eu vou coordenar as aulas. Né? Então, a gente continuou fazendo aquilo que nós já fazíamos. Aquecimento, escola de passos, treinos em duplas e combates. Que é uma receita universal praticada até hoje. Começa com aquecimento, escola de passos, eventualmente uma ação em duplas. A gente fazia muito ação em duplas naquela época, coordenadas com uma frase de armas que vai variando, e eventualmente combates livres no final. Naquela época, inclusive, combates mudos. Não tínhamos equipamento elétrico de jeito nenhum. Então, o fato de nós praticarmos florete era até vantajoso, porque é mais fácil fazer florete mudo do que fazer espada muda. Porque havia a questão da prioridade, que é mais importante do que o tempo do toque. Então, não precisávamos saber exatamente quem chegou com uma fração de segundo antes, quando havia um toque duplo. Precisava ter gente observando se o toque chegava e se havia prioridade para aquele toque. Então, a gente praticou florete dessas condições. E aí o que acontece é que em 86 eu assumo o grupo, no final de 86, mas eu começo a ter ajuda de outra figura importante, que é do José Vitor Siqueira Bazucchi, que era um tenente que veio para o Colégio Militar de Belo Horizonte. Ele havia feito o curso de mestre de armas lá no Rio de Janeiro, e era um esgrimista, ele realmente gostava de esgrima, e começa a dar aula de esgrima no Colégio Militar de Belo Horizonte. Havia um grupo lá a partir de 87, talvez até de 86 já havia, fundou em 86 esse grupo, e começou a nos ajudar na nossa academia, performance, eventualmente. Então, ele vinha quando ele podia, quando o trabalho permitia, ele vinha lá, nos ajudava. Então, meu período inicial como professor foi também como uma espécie de assistente do Bazucchi. Quando ele vinha, eu ajudava ele a dar aula, quando ele não vinha, eu dava aula. E agora, o comparecimento dele era bem intercortado. Às vezes, tinha semanas que eu não podia comparecer, aí eu dava aula o tempo todo. Mas o grupo se desenvolveu bem desse jeito. E a gente teve a nossa primeira tentativa, ainda que fracassada, de participar do Circuito Nacional de Esgrima no final de 86 ainda. Quando o mestre Bazucchi,
entrou em contato com a Confederação Brasileira de Esgrima e pediu autorização para a gente mandar uma delegação para disputar o torneio nacional Cidade de Porto Alegre, que ia acontecer em novembro de 86. Mas, infelizmente, não foi possível e nós perdemos nossa primeira oportunidade de integrar o circuito nacional. Na verdade, isso ia acontecer 10 anos depois. Mas, enfim, mesmo assim, nós continuamos na esgrima e, em 87, já começamos a ter torneios relativamente organizados. Em 87, nós tivemos a visita de uma delegação do Colégio Militar do Rio de Janeiro, e eles vieram, trouxeram equipamento elétrico, inclusive, montamos uma pista lá no Colégio Militar de Belo Horizonte, onde aconteceu o torneio. Então, naquela época, nós tínhamos um grupo militar no Colégio Militar de Belo Horizonte, o nosso grupo civil, e havia o Colégio Militar do Rio de Janeiro. Eles vieram, e agora, duas semanas antes do torneio, o mestre Bazuca veio nos falar que estava confirmada a vinda do pessoal do Rio de Janeiro. Nós comemoramos, oba, vamos ter esgrima de verdade, com equipamento elétrico e tudo mais. Mas com uma novidade, o pessoal do Colégio Militar do Rio de Janeiro queria fazer espada. E nós não fazemos espada naquela época, fazemos florete. Mas tudo bem. Então aí nós, durante 2 semanas, nós fizemos um intensivão de espada, né? E tentamos adaptar aquilo que nós sabíamos do florete para a espada, né? A zona válida muito mais ampla, a questão de não haver prioridade e tudo mais. Mas fizemos nosso primeiro torneio em espada, lá no início de 87, se lembro corretamente. Claro que não foi um grande resultado. Eu lembro que o melhor classificado de Belo Horizonte fui eu mesmo, que fiquei em 6º lugar. Mas, enfim, nós tivemos a primeira experiência esportiva e foi maravilhoso. Como é que era a questão do equipamento, assim? Nessa época, as pessoas já tinham mais equipamento, mais acesso? Como é que era isso? Ainda era mudo, não, né? Não, você falou que ele trouxe todo o equipamento elétrico, né? Era muito difícil ainda. Só vai deixar de ser difícil na segunda metade da década de 90. Entendi. Naquela época, a gente tinha equipamento que nós conseguimos importar ou encomendar de maneira muito esparsa lá desse representante comercial lá de São Paulo, que vendia esse equipamento, mas era difícil. E eu, em particular, quando o Alonso, esse que deu aulas, foi para São Paulo, ele me vendeu o equipamento dele. Ele tinha uma bolsa de esgrima com uniforme, com 2 floretes, com máscara, e eu comprei tudo dele usado e fiquei felicíssimo com esse equipamento durante alguns anos. Então eu resolvi o meu problema, mas era sempre um problema. Nós sempre tivemos limitação de equipamento. A Denise Franco falou que você fala muito bem. Que bom, obrigado. Eu realmente não sei como eu falo. É a primeira vez que eu estou falando numa live. Mas obrigado, Denise. Mas nós estamos lá naquela história e aí começamos a nos abrir para os torneios. Então, logo depois do torneio aqui em Belo Horizonte, com o pessoal do Rio, resolvemos ir para um torneio fora de Belo Horizonte. E fomos para Brasília, o Colégio Militar de Brasília. Nós circulávamos entre os colégios militares. E aí foi uma experiência interessantíssima. Nós botamos nosso primeiro torneio por equipes. E agora o torneio por equipes naquela época era muito diferente do que é hoje. Naquela época o torneio por equipes era com combates individuais, com resultados que iam sendo somados. Então, uma equipe encontrava outra equipe, as equipes eram de 4 atletas, 4 contra 4, eram 16 combates, portanto. Então não eram 3 e um reserva? Não, eram 4 titulares e os 4 jogavam contra os 4 do outro lado. Então eram 16 combates no final, todos até 5 pontos, e depois se fazia uma totalização de vitórias, eventualmente toques dados, toques recebidos. E tem um detalhe também, naquela época havia empate. Pelo menos naquele torneio que a gente disputou, havia empate, que do tempo acabava sem alguém estar na frente, era empate. E o empate equivaleria não contava ponto para um lado. Foi muito interessante isso. E, enfim, nós fomos jogar esse torneio por equipes, e havia 3 equipes. Uma equipe civil de Belo Horizonte, que éramos eu,
uma figura que já estava começando na esgrima naquela época, que é emblemática também, que é o César Nardelli Cambraia. O César, ele começou a esgrima, se não me engano, em janeiro de 87. Nós fizemos um mini curso lá na nossa academia na Performance. Inclusive, nós aproveitamos que o MAC tinha voltado ao Brasil e deu o mini curso. Ele só deu aquele mini curso, depois ele se afastou novamente, voltamos eu e Bazuki. Mas o MAC é que foi o primeiro mestre do César, esse mini curso. Mas enfim, o César já estava jogando com a gente e esse torneio foi em outubro, né? Já tinha então os seus 9, 10 meses de esgrima. E éramos eu, ele, o Caju, que também era do nosso grupo civil, e como só tinham 3 civis, um quarto atleta era um aluno do colégio militar, que é o Lama. Entrou para a equipe civil. Havia mais 4 atletas do colégio militar de Belo Horizonte. Pelo menos um deles eu lembro, o Maciel, que recentemente eu encontrei. Ele conseguiu a carreira militar, inclusive, virou, se não me engano, coronel, talvez seja general a essa altura. E mais outros 3, 4 atletas do Colégio Militar de Belo Horizonte e 4 atletas do Colégio Militar de Brasília. E, inclusive, um dos atletas é uma figura importantíssima na história da esgrima do Brasil. É o mestre Evandro Oliveira. Ele é um aluno do Colégio Militar de Brasília com quem nós jogamos aquele torneio em 87. Impossível. É sim. E depois eu confirmei com o próprio Evandro Oliveira que era ele mesmo. E eu lembro que eu joguei com ele, eu lembro que eu joguei com um cara canhoto, inclusive, daquele jogo. Mas eu não tinha nem ideia, mas era o Evandro Oliveira, que depois fez uma história na esgrima do Brasil. Mas enfim, esse torneio foi divertido, porque é só combates por equipes, e nós jogamos contra a equipe de Belo Horizonte, do Colégio Militar de Belo Horizonte, e contra a equipe do Colégio Militar de Brasília. E aí a equipe que teve mais vitórias nos encontros foi campeã. Então a equipe civil de Belo Horizonte foi a campeã, a equipe do Colégio Militar de Belo Horizonte foi a segunda, e a terceira foi a equipe do Colégio Militar de Brasília. Uhum. Então, na verdade, nós conseguimos ganhar os encontros. Claro, não todos os combates, mas no saldo dos encontros, nós conseguimos mais vitórias e fomos ganhando os encontros. Então, inclusive, foi muito interessante, porque o César conseguiu empatar 2 no encontro contra a equipe. O Imar está se vangloriando. O canhoto é um bicho das profundezas, sabe? É um bicho, é o beiçudo feito carne, realmente. Mas, enfim, sempre tivemos canhotos nos atrapalhando. Vai aparecer muito canhoto aí no futuro, logo eu vou mencionar, mas ainda está muito cedo. Nessa equipe que nós tínhamos, ainda eram todos destros, aqui em Belo Horizonte. Mas, enfim, então, adendo, o mestre Evandro Oliveira, né, ele dava aula de esgrima em Brasília, né? Hoje em dia, quem dá aula lá são os alunos, né? Pessoas que foram formadas por ele, né? Agora ele está trabalhando, parece que fora do país, né? Não sei se com esgrima também, mas é interessante como é que, né? Vai mudando e vai... as histórias vão se conectando em momentos diferentes. Então, tem muitas pessoas que eu encontrei num certo momento e fui reencontrar em outro momento totalmente diferente, de uma maneira surpreendente, muitas vezes. E esse encontro foi realmente surpreendente. A Angélica está falando que as filhas dela, né, a Yara e a Tainá, são canhotas. Isso é ótimo, são minhas futuras alunas, né? Agora a gente vai ter que tentar arranjar uma outra garotinha para poder virar, quem sabe, a futura equipe mineira de esgrima. Pois é, então daqui a algumas décadas, essas pessoas que eram garotos nessa história vão ser pais, avós de esgrimistas. As histórias vão se conectar, e vão se conectar de maneiras imprevisíveis às vezes. Bom, mas toda a década de 80, né? Isso é uma vergonha. Mas, Bianca, seria interessante mostrar um vídeo dessa época. Uhum. Porque
só para as pessoas terem uma ideia de como é que era a nossa vida de esgrima naquele momento. Tem um vídeo de 87. 87. Ele, na verdade, é uma matéria. Logo que passar essa mulher falando, ela vai mostrar cenas de uma matéria que ele fez aí. Você quer que apareça ela falando? Mostra a tela com o vídeo. Tá. Depois que passar a apresentadora, você vai ver as pessoas treinando na performance daquela época. Esse aí é o vídeo. De meninas, já há mais pode. de 20 anos afastados do cenário nacional, os esgrimistas mineiros querem mudar a situação. Para a formação de um esgrimista, são necessários 3 estágios. No primeiro estágio, o esgrimista aprende a guarda-posição. No segundo, os deslocamentos, ou seja, andar numa postura que permita as ações ofensivas e defensivas. Finalmente, no terceiro estágio, aprende os tipos de ataques e contra-ataques. Todo esse processo leva normalmente 6 meses. E ao contrário do que muita gente pensa, a esgrima não é um esporte violento. Dentro desse esporte existem 3 tipos de jogos: florete, sabre e espada. A esgrima não é um esporte caro. Com 3.000 cruzados, uma pessoa pode comprar a arma, a roupa e o capacete. É exatamente 20 anos que Minas Gerais não participa de uma competição de esgrima, mas agora o professor Bazuc pretende colocar pelo menos alguns dos 25 alunos disputando uma competição a nível nacional. Nós somos bastante entusiasmados. Ali, o nosso grande mestre Vitor Bazuc. E entusiasmados também com nossas possibilidades nesses torneios futuros. Que interessante. Esse vídeo é na performance? 300 cruzados. Na performance. Na performance. Nós tentávamos fazer a nossa divulgação, não havia internet, não havia Facebook, não havia nada. Então, a gente tentava aparecer em matérias de jornal, em matérias de televisão, sempre que possível. Então, a gente mandava, sempre felizes, e eventualmente conseguimos. Grupo da Esgrima Rapier, se chamar máscara de capacete, é 40 fundos, ok? Mas então a gente continuou nesse esquema, treinando na performance, até mais ou menos 89. E, eventualmente, também o Vitor Bazuc teve que se ausentar. A carreira militar tem isso, os oficiais são constantemente transferidos. Então, para virar capitão, ele tinha que fazer cursos por aí. E eu acabei ficando com o grupo. E ainda, agora já que você está mostrando vídeos, mostra esse vídeo de 89, que 89? que também foi gravado lá na performance. Também, só para vocês verem as pessoas que estavam treinando nessa época e reconhecer algumas pessoas e como é que era o espaço onde nós treinávamos. Aí vão ter cenas gravadas na parte, a descoberta da mesma academia da performance. Uhum. Ô, gente, infelizmente o Leandro não pôde assistir, né, a nossa live ao vivo, mas ele está pedindo para, por favor, para falarem dele. Ele era parte dele. Ele ainda era um feto nessa época, mas quando a gente chegar na década de 2000, ele vai ser muito falado. Deixa eu colocar aqui o vídeo. A Angélica está aí nos acompanhando. Deixa eu ver o vídeo. Viver em Belo Horizonte, apesar das dificuldades. Carlos Henrique tem 20 anos de uma paixão um tanto exótica para um brasileiro. É fascinado pela esgrima. Ele conta que a esgrima é um esporte antigo e muito difundido na Europa. Aqui no Brasil, a passa prática vergonha é isso um dia. uma classe diferenciada. O interessante é que o material necessário para César. uniforme... Esse é o... É o César. Pode tocar o vídeo. Ele teve um problema de conseguir colocar o troço. Muita força de vontade. Mas não cortar. Carlos Henrique não é o único. Só para mostrar um pouco quem está jogando nessa época. Entendi.
Não, se estiver difícil, vamos continuar. Você quer que passe mais pro final do vídeo? Não, como você quiser, só para as pessoas verem como é que era o nosso treinamento naquela época. Vamos passar mais um pouquinho, porque eu acho interessante, porque é bem diferente, né? É pena que são gravações da Idade da Pedra, né? Da década de 80. Em média 2 vezes por semana. Você vê, a dificuldade de equipamento. Calça de esgrima também era raríssimo naquela época. Não tem apoio de ninguém. Em geral, moletom mesmo, que é o que a gente Alguns usava. na área de uma academia de ginástica e pagam por pessoa 3 cruzados novos por mês. O treino dura em média 1 hora e 15 minutos. Primeiro, o aquecimento. Depois, a escola de passos. Não é tão diferente de hoje em dia. Eu era bem mais magro naquela época. Dividida em grupos de 2, a turma pratica. E é nesse momento que é possível perceber que a esgrima não é luta, mas sim um jogo. Muito interessante. A esgrima é um esporte perigoso. Esse é o Caju, que jogou o torneio lá em Brasília, na nossa equipe. Ricardo, o nome dele. Mas não é um esporte. Ele é o Urives, hoje em dia. Ela não é uma arte marcial, né, que visa a luta, o combate em si. Ela é um esporte olímpico, né, que é, na verdade, um jogo. Qual o seu objetivo ao treinar esgrima? Primeiro, manter vivo, né, a esgrima, porque ela não é julgada em Belo Horizonte. Ela é até mais em São Paulo e no Rio. E segundo por gostar mesmo do esporte, que é um esporte muito bonito, muito gostoso, empolgante, sem dúvida. É interessante quando ele fala que primeiro manter o esporte vivo, né? Eu acho que isso é uma característica do nosso grupo e provavelmente dos outros também, porque é um esporte que não faz parte tanto da nossa cultura, né? Então, essa turma normalmente ela tende a ser muito unida, muito dedicada, né? É verdade. Mas enfim, vamos parar com esse vídeo. Então isso aí, 89, mas infelizmente na década de 90 não foi muito boa no início pra gente. Em 1990, mais ou menos, eu tive que sair da performance. Eu não lembro se a academia acabou, mas eu acho que a academia acabou realmente. E a gente passou alguns anos indo de academia em academia, uma academia de Kung Fu ali, outra academia de musculação lá, períodos curtos, muitas vezes treinando na casa de alguém. Então, com alguém que tinha um quintal grande, a gente ia lá, treinava, mas mantivemos vivo, mas de uma maneira muito periclitante até 93. Então, de 90 até 93 foi uma fase muito ruim para a nossa esgrima, que a gente desapareceu, só era um grupinho assim, só para os conhecidos, mas com muito pouca visibilidade nesse período. Até que, em 93, eu fui para os Estados Unidos, fui fazer pós-doutorado lá em Princeton, e começou a meter para mim. Ô Carlos, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pequena pausa. Eu vou pedir para que você saia e retome novamente, porque a conexão não está legal. Aí, assim que você entrar, eu te chamo novamente, tá bom? Tá bom, eu devo sair então? Sim. Tá bom. Aí verifica a sua rede. Tá. Né? Gente, nós estamos com o Carlos, ele está dando toda essa trajetória da esgrima, né, de Belo Horizonte, desde a época de 1939, 1940, onde tinha esgrima no Minas Tênis Clube, né? E agora ele está mais ou menos nesse período de 1986. Nós mostramos alguns vídeos, né? Algumas pessoas até estão elogiando e tem falado, pedindo para que a gente disponibilize esses vídeos na internet. E eu acho que é interessante mesmo. A gente vai ver se mais para frente a gente consegue. Deixa eu adicionar aqui o Carlos novamente. Colocar esses vídeos no YouTube para ter toda essa trajetória arquivada de alguma maneira, né? Então, eu acho que vai fazer muito bem a gente deixar aí. E até bom porque, assim, é claro que a gente está contando a história da esgrima de Belo Horizonte,
também na nossa perspectiva, né? Na perspectiva do Carlos, na minha perspectiva, outras pessoas vão participar. Então, e a gente espera também que mais pessoas participem para dar aí o seu parecer a respeito da nossa história, porque para ter aí uma unidade. E aí, Carlos, como é que você está aí de conexão novamente? Eu estou vendo bem, não sei se vocês estão me vendo bem. Mas, enfim, eu vou agora falar para o período de 93 a 95, em que, na verdade, se bifurca na história da esgrima em duas maneiras. Primeiro, eu fui lá para os Estados Unidos e aconteceu alguma esgrima aqui em Belo Horizonte também. Então, o que aconteceu? Eu estava lá em Princeton e lá eu comecei a treinar na Universidade de Princeton, havia um grupo lá, que tive aulas de florete com Michel Sebastiani, um técnico francês, e de espada com Al Peters, um técnico americano, e disputava os torneios daquela região, os torneios locais, da região lá de Nova Jersey e da Pensilvânia. Então eu pegava meu carrinho e ia para o torneio, voltava, mas era um torneio... treinava as duas modalidades, né? O florete e a espada. Na verdade, eu treinava inicialmente florete. E com o Michel Sebastiani. E em certo momento eu pedi para ter aulas com Al Peters, aulas particulares, inclusive, de espada. Porque eu sentia que ia ser interessante, eu queria aprender um pouco. Já tinham me falado que eu tinha um jeito mais de espada, inclusive. E então, vamos treinar, mas eu queria ter aulas sobre isso antes. Então, fiz aulas com Al Peters. E depois que eu fiz algumas aulas, lá local, nos Estados Unidos. E eventualmente voltei ao Brasil em maio de 95 e fui ver o que estava acontecendo com a esgrima aqui. E que eu descobri que nesse período que eu estava fora, a esgrima foi reinstalada pelo MAC numa academia lá na Savassi, que era a Sônia Feitosa. E, inclusive, a pessoa com quem eu tinha deixado o meu equipamento pessoal antes de ir para os Estados Unidos tinha se entrado para esse grupo e tinha levado o meu equipamento. Eu tinha deixado, inclusive, a autorização anterior que ele usasse equipamento da maneira que ele quisesse para a esgrima. Então, eu estava usando o meu equipamento também quando eu cheguei. E era um grupo do MAC que já estava numa etapa um pouco diferente da vida, inclusive da concepção de esgrima. E o que ele queria naquela época era esgrima clássica. Esgrima clássica de florete, ou seja, uma esgrima sem a preocupação da esgrima moderna, de equipamento elétrico, voltado... A Denise falou que entrou na esgrima nessa época, parece. Pois é, deve ter sido em 94. Ela entrou nessa época, o Leonardo Portes, que é outra figura importante, entrou nessa época, em 94, lá na Sônia Feitosa, e o Mac era o professor naquele momento. E, então, a Denise, ela começou antes de você, então, com o Mac? Ela começou em 94, acredito. Eu comecei em 80 e borrachinho, mas então... Mas ela começou antes que eu voltasse ao Brasil. É antes que você voltasse ao Brasil? Antes que eu voltasse ao Brasil. Mas então, quando eu cheguei, eu fiquei espantado, que havia um grupo até bem organizado. Também estava lá treinando o Marcos Abiakil, que recentemente apareceu novamente aqui interessado na esgrima. Havia o Leonardo, havia a Denise, havia um grupo razoavelmente sólido e havia o Mark dando aula para eles. E eu, tá para mim, vou me integrar ao grupo. E eu, claro que já estava trazendo uma bagagem diferente, já tinha participado de torneios, tinha equipamento. A Angélica perguntou se naquela época era muito diferente o treinamento lá fora. Olha, eu não achei. Claro que havia um espaço fantástico. A Sala Damas da Universidade de Princeton era uma coisa assim, já temos 20 pistas de esgrima consecutivas, todas eletrificadas, maravilhosa. Tinha marmeria ao fundo, era uma organização fantástica, mas era muito parecido, porque havia inicialmente um aquecimento, com alongamento, corridas, aquelas coisas de aquecimento, depois uma escola de passos com o mestre
puxando a escola de passos de fora, os atletas todos ao lado fazendo escola de passos, e parecido com o que apareceu nos vídeos da década de 80, só que com muito mais gente, muito maior, e depois combates livres. Eu achei muito parecido a estrutura da aula com a estrutura da aula que nós fazíamos aqui. Na verdade, é uma estrutura consagrada internacionalmente. É claro que não, tem grupos que têm uma formação diferente, né? Grupos que são só a gente controla pelo mundo afora, grupos de nível internacional que não têm iniciação nem nada, então é um pouco diferente. Mas os grupos que têm iniciação, que têm interesse em formação até a competição, em geral é esse o padrão que a gente encontra por aí. Mas então eu cheguei em Belo Horizonte com altas ideias. Não, vamos tentar nos integrar à esgrima nacional. Eu acho que eu vou ter que te interromper. Eu acho que é melhor a gente marcar um outro momento para a gente começar, porque já está dando nosso tempo, né? Que é mais ou menos 1 hora. E a gente podia começar daí, a sua volta de Princeton, né? E você retomando, de certa maneira, se surpreendendo com esse grupo, né? Pelo que eu entendi. Então a gente vai pegar em metade de 95, então. Metade de 95. Inclusive, a partir dessa época, né, a gente já tem alguns registros, né, de impresso em jornal. Né? Sim, na verdade a gente tem matérias desde a década de 80. Mas se você quiser mostrar alguma coisa, fica à vontade. Mas você está com o relógio na mão, né? Então você que sabe. Tô. É pena que são gravações da Idade da Pedra, né? Da década de 80. Em média 2 vezes por semana. Você vê a dificuldade de equipamento. Calça de esgrima também era raríssimo naquela época. Não tem apoio de ninguém. Em geral, moletom mesmo, que é o que a gente usava. Na área de uma academia de ginástica e pagam por pessoa 3 cruzados novos por mês. O treino dura em média 1 hora e 15 minutos. Primeiro, o aquecimento. Depois, a escola de passos. Não é tão diferente de hoje em dia. Eu era bem mais magro naquela época. Dividida em grupos de 2, a turma pratica. E é nesse momento que é possível perceber que a esgrima não é luta, mas sim um jogo. Muito interessante. A esgrima é um esporte perigoso. Esse é o Caju, que jogou o torneio lá em Brasília, na nossa equipe. Ricardo, o nome dele. Mas não é um esporte. Ele é o Urives, hoje em dia. Ela não é uma arte marcial, né, que visa a luta, o combate em si. Ela é um esporte olímpico, né, que é, na verdade, um jogo. Qual o seu objetivo ao treinar esgrima? Primeiro, manter vivo, né, a esgrima, porque ela não é julgada em Belo Horizonte. Ela é até mais em São Paulo e no Rio. E segundo por gostar mesmo do esporte, que é um esporte muito bonito, muito gostoso e empolgante. É interessante quando ele fala que primeiro manter o esporte vivo, né? Eu acho que isso é uma característica do nosso grupo e provavelmente dos outros também, porque é um esporte que não faz parte tanto da nossa cultura, né? Então, essa turma normalmente ela tende a ser muito unida, muito dedicada, né? É verdade. Mas enfim, vamos parar com esse vídeo. Então isso aí, 89, mas infelizmente na década de 90 não foi muito boa no início pra gente. Em 1990, mais ou menos, eu tive que sair da performance. Eu não lembro se a academia acabou, mas eu acho que a academia acabou realmente. E a gente passou alguns anos indo de academia em academia, uma academia de Kung Fu ali, outra academia de musculação lá, períodos curtos, muitas vezes treinando na casa de alguém. Então, com alguém que tinha um quintal grande, a gente ia lá, treinava. Mas mantivemos vivo, mas de uma maneira muito periclitante, até 93. Então, de 90 até 93 foi uma fase muito ruim para nossa esgrima, que a gente desapareceu, só era um grupinho, assim, só para os conhecidos, mas com muito pouca visibilidade nesse período. Até que, em 93, eu fui para os Estados Unidos, fui fazer pós-doutorado lá em Princeton. Eu vou agora falar para o período de 93 a 95, em que, na verdade, se bifurca na história da esgrima em duas maneiras. Primeiro, eu fui lá para os Estados Unidos e aconteceu alguma esgrima aqui
em Belo Horizonte também. Então, o que aconteceu? Eu estava lá em Princeton e lá eu comecei a treinar na Universidade de Princeton, havia um grupo lá, e tive aulas de florete com Michel Sebastiani, um técnico francês, e de espada com Al Peters, um técnico americano, e disputava os torneios daquela região, os torneios locais, da região lá de Nova Jersey e da Pensilvânia. Então eu pegava meu carrinho e ia para o torneio, voltava, mas era um torneio... Você treinava as duas modalidades, né? O florete e a espada. Na verdade, eu treinava inicialmente florete, e com o Michel Sebastiani. E, em certo momento, eu pedi para ter aulas com o Al Peters, aulas particulares, inclusive, de espada. Porque eu sentia que ia ser interessante, o que eu queria aprender um pouco. Já tinham me falado que eu tinha um jeito mais de espada, inclusive. E, então, vamos treinar, mas eu queria ter aulas sobre isso antes. Então, fiz aulas com o Al Peters. E depois que eu fiz algumas aulas, lá local, nos Estados Unidos. E eventualmente voltei ao Brasil em maio de 95 e fui ver o que estava acontecendo com a esgrima aqui. E que eu descobri que nesse período que eu estava fora, a esgrima foi reinstalada pelo MAC numa academia lá na Savassi, que era a Sônia Feitosa. E, inclusive, a pessoa com quem eu tinha deixado o meu equipamento pessoal antes de ir para os Estados Unidos tinha se entrado para esse grupo e tinha levado o meu equipamento. Eu tinha deixado, inclusive, a autorização anterior que ele usasse equipamento da maneira que ele quisesse para a esgrima. Então, eu estava usando o meu equipamento também quando eu cheguei. E era um grupo do MAC que já estava numa etapa um pouco diferente da vida, inclusive da concepção de esgrima. E o que ele queria naquela época era esgrima clássica. Esgrima clássica de florete, ou seja, uma esgrima sem a preocupação da esgrima moderna, de equipamento elétrico, voltado... A Denise falou que entrou na esgrima nessa época, parece. Pois é, deve ter sido em 94. Ela entrou nessa época, o Leonardo Portes, que é outra figura importante, entrou nessa época, em 94, lá na Sônia Feitosa, e o Mac era o professor naquele momento. E, então, a Denise, ela começou antes de você, então, com o Mac? Ela começou em 94, acredito. E eu comecei em 80 e borrachinha, mas então... Mas ela começou antes que eu voltasse ao Brasil. É antes que você voltasse ao Brasil? Antes que eu voltasse ao Brasil. Mas então, quando eu cheguei, eu fiquei espantado, que havia um grupo até bem organizado. Também estava lá treinando o Marcos Abiakil, que recentemente apareceu novamente aqui, interessado na esgrima. Havia o Leonardo, havia a Denise, havia um grupo razoavelmente sólido e havia o Mark dando aula para eles. E eu, tá para mim, vou me integrar ao grupo. E eu, claro, que já estava trazendo uma bagagem diferente, já tinha participado de torneios, tinha equipamento. A Angélica perguntou se naquela época era muito diferente o treinamento lá fora. Olha, eu não achei. Claro que havia um espaço fantástico. A Sala Damas da Universidade de Princeton era uma coisa assim, devia ter umas 20 pistas de esgrima consecutivas, todas eletrificadas, maravilhosa. Tinha uma armeria ao fundo, era uma organização fantástica, mas era muito parecido, porque havia inicialmente um aquecimento, com alongamento, corridas, aquelas coisas de aquecimento, depois uma escola de passos com o mestre puxando a escola de passos de fora, os atletas todos ao lado fazendo escola de passos, e parecido com o que apareceu nos vídeos da década de 80, só que com muito mais gente, muito maior, e depois combates livres. Eu achei muito parecido a estrutura da aula com a estrutura da aula que nós fazíamos aqui. Na verdade, é uma estrutura consagrada internacionalmente. Claro que não, tem grupos que têm uma formação diferente, né? Grupos que são só a gente controla pelo mundo afora, grupos de nível internacional que não têm iniciação nem nada, então é um pouco diferente. Mas os grupos que têm iniciação, que têm interesse em formação até a competição,
Em geral, esse é o padrão que a gente encontra por aí. Mas então eu cheguei em Belo Horizonte com altas ideias. Não, vamos tentar nos integrar Ai, à Esgrima Carlos, Nacional. eu acho que eu vou ter que te interromper. Eu acho que é melhor a gente marcar um outro momento e a gente podia começar daí. A sua volta de Princeton, né, e você retomando e, de certa maneira, se surpreendendo com esse grupo, né? Pelo que eu entendi. Então a gente vai pegar em metade de 95, então. Metade de 95. Inclusive, a partir dessa época, né, a gente já tem alguns registros, né, de impresso em jornal. Né? Sim, na verdade a gente tem matérias desde a década de 80.